eu tenho aqui, ó, terminal 2 e 3, eu verifico 5 volts, que é a alimentação. Então, do terminal 2 para o 3, tem que verificar se tem 5 volts. Beleza? Ou eu verifico que o cara tem polaridade. Eu tenho positivo de um lado e negativo do outro. Legal? Aí eu tenho que verificar o fio de sinal. Fio de sinal, aqui, ó, é o fio número 1 ali no caso. Fio número 1 fio de sinal. Condição, momento de partida do motor. Frequência, tem que bater 1950 Hz a 2050 Hz. O momento de partida tem que dar isso aqui. Tranquilo? Beleza? Se der esse valor, está ok. O senhor está ok. Beleza? Ele pode dar esse valor e o ponto está errado. Por isso que todos os testes saem ok, beleza? Mas ainda continua acusando no scanner, porque o ponto está errado. Beleza? Se o ponto estiver errado, não abusa essa coisa à parte. Beleza? Sempre faz. Se o veículo for 12 válvulas ou for 16 válvulas, tem alguns veículos, ele tem um sensor de fase em cada comando. E aí o que acontece? Ele pode acusar um ou outro a fase correta de um comando ou do outro. Beleza? Muitas vezes o scanner pode, quem já trabalha na área, já pode ter visto, às vezes o scanner em formato de banco 1 e banco 2. Já viram? Banco 1, banco 2? Banco 1 e banco 2 é cabeçote. Tá? Cabeçote. Então, cabeçote 1, cabeçote 2. Isso quando o motor é V6, V8, tá? Tem banco 1 e banco 2. Porém, tem algumas atenuantes. Por exemplo, tem sistema de injeção, por exemplo, que ele tem a injeção indireta e a direta. Pode chamar também de banco 1 e banco 2. Tem sonda lâmpada, por exemplo. Ela tem sonda lâmpada banco 1, banco 2. Isso quando tem 2 cabeçotes. Beleza? Banco 2. Assim vai. Banco 1, geralmente, os números ímpares. Banco 2, cabeçote com números pares. Beleza? Isso, geralmente. Vamos lá, senhores. Agora eu vou pegar um sensor aqui, um sensor VSS. O que é o sensor VSS? O sensor VSS é o sensor de velocidade do veículo. Tá? O que nós temos aqui? Isso é um sensor de velocidade. Nós já temos aqui o painel de instrumento. Então nós temos o fio de sinal. Ele vai tanto para o painel de instrumento quanto para o módulo. Beleza? O fio de sinal vai para os dois. Nós temos aqui o conector 1 do sensor. É o módulo. É o sinal do módulo. Então me acompanhando? Nós temos o fio 3. O fio 3 ele é o positivo de alimentação do sensor. Esse positivo ele não vem do módulo, ele vem do fusível F17 de 10 amperes. Ele vem da caixa de fusíveis. Ou seja, o fio 3 eu começo verificando a característica de polaridade e pego a lâmpada de teste e verifico se ela sempre forte. Beleza? Eu posso ter um problema de expressão. Posso ter um problema na caixa de fusível. Se a lâmpada não acender forte, tem um problema na fiação. Beleza até aí? Tranquilo? Vamos lá. E no fio 2, eu tenho um aterramento. Esse aterramento também não é do módulo. Ele é da carcaça. Senhores, se eu tenho uma alimentação positiva, uma negativa, não importa qual, eu tenho uma saída de sinal, esse sensor é embutido ou não? Beleza? Não importa se a alimentação é 5 volts, é 12 volts, se o negativo vem do módulo ou vem da carroceria, é real. Beleza? Ele pode ser um terceiro
positivo e negativo é a saída de sinal. E o sinal vai sair em forma de frequência. Beleza? Tranquilo? Então não altera nada pra gente nosso padrão de teste. Eu vou verificar ele como se fosse um raso. Vou verificar o positivo, vou verificar o negativo, vou verificar a saída da frequência. Então se ele for efeito luminoso ou se ele for rápido, não vai importar nada. O que vai importar? Você vai poder comprar ele. Um vai custar R$70, mas vai custar 500. Daí o problema é do meu cliente. Tranquilo? Dessa forma. Como é que funciona o efeito luminoso? Olha só a parte interna. Esse positivo e esse negativo ele aceita novamente. Essa luz bate na roda fônica, ela é reflexiva, reflete nela mesma. Cada vez que ela reflete, você tem uma frequência, um fator de frequência. Refletiu mais rápido, você tem mais rotação, refletiu menos rápido. Mas vai acontecer a mesma coisa. Aqui no final, eu não sei se esse daqui é efeito luminoso ou rápido. Para mim não importa, não deixa eu verificar positivo e negativo e a saída de sinal, a frequência. O que vai mudar? Está com problema no sensor? Se ele não sair da frequência certa, vou lá, pego o sensor. Campeão, quanto é que é o sensor número tal? Ah, é R$500. Campeão, o sensor é R$500. Nem quero saber se ele é feito luminoso, porque a frequência não importa. Beleza? Não importa nada, porque a gente está vendo. Beleza até aí, Sérgio? Tranquilo? Um pouquinho mais agressivo. Tem alguns na minha Toyota, mas só mais rápido. Mas a maioria deles todos eles, o efeito luminoso, a diferença dele é que você vai ver um conversor lá no espelho lá, onde sai essa luz, e ele não vai ter fio. Você vai colar qualquer coisa do lado dele, não vai ter fio. Isso daqui, se você puxar e colar, já vem para o efeito indutivo. O efeito indutivo é o mais lento. O raio é mais rápido, o chaveamento mais rápido. O luminoso, nossa, é tempo de resposta assim. Tanto o indutivo, ele tem um tempo de carregamento da turbina. O raio, você tem o tempo de chaveamento. Em relação ao luminoso, não, é a velocidade da luz. Ela vai envolvendo no espaço desse tamanho. Então vamos lá. Vamos para os testes. Teste de proximidade, teste de tensão. Então lá no positivo e no negativo, eu tenho que ter uma tensão de 12 volts. Beleza? Vamos fazer esse teste. O sensor de velocidade ele sempre vai ficar no tempo. Aí nós temos um positivo, beleza? Tem o terceiro do lado de cá. Positivo também, mas não temos 12 volts. Nós temos algum problema aí na alimentação. Nenhum dos dois, mestre.
Tá bem. Senhores, neste caso, ó, se ele não vem 12 volts, como ele vem da caixa de fusível, você pode alimentar ele com fio externo. Pode cortar aqui, alimentar ele com fio externo direto da bateria, para você prosseguir os testes, para poder ter certeza se é alimentação ou não, se o sensor tá bom, beleza? Então vamos pagar essa aí, vamos verificar até lá de novo, terceiro. Calma, peraí, deixa eu ver aqui se... Segura. Aí, agora vai. Deixa eu ver isso. É que aqui é um multímetro, F1 é um multímetro, e outra frequência. Então, ó, a bateria está um pouco baixa, tá? Não temos problema no fusível, é a caneta que estava mostrando errado. Aí, ó, no fio 3, isso, nós temos aí 11.5, porque a bateria está baixa. Legal? Agora, no fio 2, no meio, temos o negativo, beleza? Isso. Senhores, ó, nós temos... Esse daí é o sinal. Beleza? Então essa tensão que nós estamos vendo aí é uma tensão de referência. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos plugar ele lá, não sei. Teste de sensor. Testando o chicote. Tá com o chicote? Testando o chicote. Por trás desse fio azul, esse do 1, que é o sinal. Fio 1? Sim. Tá aparecendo alguma coisa aí? Tá? Positivo? Isso, agora pode dar partida? Pode dar partida. Vocês, eu vou dar partida aqui. Tira aqui, não? Não, deixa aí. Só deixa cuidado com a mão aí. Nada, né? Sai da tua mão. Por que está pulsando positivo e negativo? Está pulsando porque eu engatei uma marcha, tá sem as velas para ele funcionar aqui, então por isso eu engatei. O câmbio está girando junto com o motor, beleza? Mas eu poderia ver isso daí só levantando uma roda do carro e girando a roda. Eu teria que pulsar também da mesma forma, beleza? Então, ó, diferente do RAW aqui, ó, que está com problema, não pulsa, já o sinal de velocidade ele já está pulsando. Não, pode deixar mais um pouquinho. Então, ó, vem positivo, vem negativo e vem o pulso, o sensor está bom, beleza? Agora, qual é a importância desse sensor? Ele avisa a velocidade. Então, quanto mais devagar ele pulsar, menor é a velocidade. Quanto mais rápido ele pulsar, maior é a velocidade. Beleza? Então, como a gente sabe se ele está pulsando, mas não sabemos a frequência que ele está pulsando. Não tem uma tabela, por exemplo, 10 por hora, 1000 Hz. Não tem essa tabela. Como que a gente descobriria se ele está bom ou não, se ele está informando a frequência certa? Senhores, eu utilizo um método tranquilo. O que eu faço? Eu verifico até esse ponto. Verifico se ele está pulsando, já é o suficiente. Mas não tem como saber se ele está pulsando a frequência certa. Como eu falei para vocês, a resistência dele pode estar alterada puxando a frequência incorreta. Beleza? Então o que você faz? GPS, põe no seu carro ali, verifica se a velocidade do painel é a mesma que está dando no seu GPS. Simples assim. Se estiver dando uma velocidade incorreta, significa que ele está pulsando, mas mesmo assim pulsando incorreto, uma frequência incorreta. Beleza? Já indica que a fiação está boa, positivo, negativo está bom, tudo tranquilo. É a frequência que está saindo incorreta. Era para ela sair 1000 Hz, está saindo 500. Por causa da estrutura física do sensor. Por causa da fator ômico, a resistência ômica. Beleza? Então, ó, o simples aqui, vocês podem ver que ele não me mostra a frequência do sensor. Mas independente se ele mostrar a frequência ou não, eu faço dessa forma, porque evito tempo. Eu não tenho tempo perdido lá de ficar caçando, ligando para um, ligando para outro. Qual é a frequência, a resistência do sensor tal? Eu vou lá, tá pulsando? Tá, não tá pulsando, já troco o sensor. Tá pulsando? Opa, eu tenho função, mas não sei se ela tá
certo. O RAW e o sensor de rotação, eu tenho parâmetros. Tal rotação, tanto de frequência. Agora aqui não, aqui eu não tenho parâmetro. Beleza? Eu não tenho uma tabela. Se eu tivesse a tabela, beleza. Se eu não tenho, então, simples assim. Mestre, eu tenho uma dúvida, é o seguinte, eu tenho um conhecido, ele tem uma Duster, ele está com esse problema, o velocímetro ele está funcionando, nada ele para e não pega mais. Aí do nada, depois de um monte tempo, vai e depois ele para também, corta. O que pode ser essa questão? Primeiro teste, esse. Verificar todos esses testes, sim. É apresentação em movimento. Só em movimento, isso. Vê se Não, acho que até parada pra esse dar uma... Parece ser mal contado, mas faz o seguinte, já que é em movimento, levanta uma roda de tração, verifica se vai acontecer na oficina com uma roda levantada. Aí você vai lá e começa a ver qual o sinal que perde, se ele está perdendo um negativo, se ele está perdendo um positivo, no momento que ocorre o defeito, e põe no sinal, nesse impulso. Se funcionar e não... Porém, esse teste mais certo seria com o osciloscópio lá no pulso. O osciloscópio geraria uma onda quadrada. Por que a caneta de polaridade fica um pouco irregular? Porque dependendo da velocidade, o pulso para um tempo curto, um tempo rápido, a caneta não consegue te mostrar. Mas se você prestar bem atenção na caneta, chega uma hora que ela dá uma travadinha no ponto e depois ela continua. Mas aí depende da velocidade que isso acontece. Se isso acontecer, configura sensor. Se for no sinal. Sim, nos outros você tem que ver essa verificação. Aí a fiação é muito mais. Se tiver caindo positivo, aí o que você faz? Nesse caso, como ele não vem do módulo, positivo e negativo não vem do módulo, você pode pegar um positivo lá da bateria, colocar ali, corta o fio e emenda ele ali. A emenda básica mesmo, só pra você ter certeza. Isso. Aí, resolveu? Aí você vai falar pro cara, é o seguinte, esse fio ele sai daqui, chega até a caixa de fusível, pode estar quebrado em qualquer lugar aí, mas está quebrado. Vou fazer o seguinte, cobrar R$400, R$500, fica de acordo com o seu visual lá da situação. Que você vai ter que abrir o chicote, aí é manual, aí já parte para definitivo, né? Para mão de obra. Aí é com você o quanto cobrar. Negativo é a mesma coisa. Se quem cai é o negativo, nesse exemplo, o negativo é a carroceria, aí você muda ali de tela por dentro, vai lá para ponto de aterramento, começa primeiro no ponto de aterramento. Se ele está marcando ali aterramento de carcaça é porque ele tem um ponto de aterramento só dele. Isso. O que você pode fazer? Você pode também cortar o fio negativo ali, fazer uma emendinha Direto na carcaça, direto na bateria. Parou o defeito, aí você já tem certeza que é a fiação. Você achar, cobrar, né? Ou fica a partir do lugar. É tudo bem simples, não tem teste. Uma coisa leva a outra. Outro detalhe, Santos, que nem aqui, ó, não tem polaridade. Tá saindo tá pulsando. Beleza, mas eu não sei se tá chegando no módulo. Mesma coisa. Vou lá, o pino é o B41. Vou lá achar o B41, vou colocar a caneta de polaridade por trás aqui do módulo, porque o módulo precisa estar alimentado. Colocar ali atrás do módulo e vou fazer o mesmo teste. Tem que pulsar ali no módulo, da mesma forma tem que pulsar ali no módulo. Então pulsou lá. Beleza? É interessante fazer esse teste com o osciloscópio, porque ele pode pulsar aqui e pode pulsar lá também com a caneta de polaridade. Mas, como é que esse sinal está saindo daqui e chegando lá? Ele pode estar distorcendo no meio do caminho, mas ainda assim o pulso. Beleza? Só que o pulso pode estar irregular. O pulso pode perder amplitude, tudo mais. Né? Ele pode estar dessa forma aqui, ó. Por exemplo, pode ser seu problema uma BS. Ele pode ser um pulso aqui, ó, por exemplo, desse jeito, 12 volts, né? Ele pulsa 12 volts, 0. Então saiu um pulso, aí aqui negativo, aí saiu outro pulso de 12 volts, o outro ele pode sair aqui, ó, com 6. Por quê? Lembra que o fio causa resistência, a resistência derruba a tensão e tudo mais? Se eu vejo que a caneta de polaridade, 6 é valor positivo. Ainda assim vai acender, positivo e negativo, positivo e negativo, positivo e negativo. E esse defeito acabou não vendo. Não pegando. Com o osciloscópio você vai ver ele distorcendo essa imagem. Você vai colocar aqui no sensor, amplitude. Vai colocar no módulo,
que é a da amplitude, ou distorção. Então, com o osciloscópio é a ferramenta mais certa nessa área. Mas, independente disso, o primeiro passo é frente à polaridade. Porque o motivo que ele não tem essa frequência aqui, ó, o tempo que ele sai de positivo para negativo, o multímetro ele vai tirar uma tensão média. O sinal sempre igual, né? É, ele vai tirar um valor ali igual, por exemplo, 12 volts, vai tirar um valor de 6 volts, 7 volts, vai ficar aí. Aí se cair a rotação, tem que cair bastante, para pelo menos o processador do multímetro registrar 0, 12, 0, 12. Mas aí por causa do processador dele. Então tem que cair a rotação, tem que cair bastante para ele começar. Aqui, ó, eu acho que vai dar, nessa rotação aqui, acho que vai dar para a gente fazer 2. Não, o resultado vai ficar correndo. Cadê aquele outro multímetro amarelo? Aí, ó. Isso. Qual que é o negativo? É esse aqui. Peraí, mas tá como corrente. Nossa, esse aqui é o negativo. Tá dando conta de tensão aí? Dá uma partida pra nós aí, vamos ver se a gente cuidado com a mão. Não sei. Mesmo assim ainda dá uma tensão média. Ele não consegue. Ele não vai. Por mais que com o sacanete de polaridade ali, às vezes tá dando uma tensão média. Ele sempre vai tirar uma tensão média. Ele teria que cair muito a rotação aí para ele conseguir marcar 0, 2, 0, 2. Mas aí no carro não dá. Beleza? Senhores, então mudou alguma coisa do sensor de fase? Nada, nenhum procedimento, só que mudou a alimentação, que o sinal de fase vem do módulo, o sinal VSS vem da caixa de fusível. Somente isso, os testes são os mesmos. São os mesmos. Beleza? Sinal de rotação. Se o sensor de rotação for efeito Hall, é a mesma coisa, o mesmo teste. Não muda nada. Positivo, negativo, sinal de partida você vai verificar uma frequência. Se ele for indutivo, você vai verificar uma tensão alternada. Beleza? Senhores, bom, professor, mas aqui tem 3 fios. E agora, para mim saber se é Hall ou saber se é indutivo? Como é que eu sei? Pela malha. Pela malha, né? Mas beleza, tem 3 fios aqui. Mas outra diferença? O terceiro fio ele faz o negativo. Faz o negativo. Também tem negativo aqui. Como é que eu sei que ainda assim não é Hall? Eu acho que o indutivo ele não só funciona ele só faz a leitura quando você funciona ele, que você vai conseguir identificar se está vindo. Tanto na rotação, os dois vai funcionar na rotação. Tem que ver se vem a alimentação pelo chicote. Esse vem positivo, né? O indutivo não vem alimentação. Então, o negativo vai ter, porque é da malha. Beleza? Você só não vai ter o positivo. E se você pegar um sinal de fase, por exemplo, que está com problema no positivo? Não tem positivo. E agora? Como definir se é fase ou se é indutivo? Você vai ficar na dúvida. Será que está certo? Não vem positivo? Será que está certo ou será que ele é indutivo? E outra coisa. Não, eu ia falar mais coisa. Eu ia falar do magnetismo, né? A VC é magnético, mas Os dois. Os dois são. Os dois são. Disfarce. Como descobrir tá na série. E agora, Giovanni? Por exemplo, né? Ele é Hall. Ele é Hall porque você sabe que vem positivo e negativo. Beleza. Mas aí você foi testar ele, o carro não pega. Foi testar ele e não tem 5 volts. É por causa da planitude lá, do sinal de planitude. Não tem 5 volts. Aí mesmo assim você não sabe se é o indutivo. Você não vai saber se esse daqui é da malha ou se esse daqui é do Hall. Então, pode entender? E você tem 2 fios que não vem nada. Lembra lá no indutivo que 2 não vem nada. E agora?
Como saber? Você precisa definir, porque você precisa testar. Você precisa saber se você tem um problema na fiação. Você precisa saber como você vai testar ele. Se você não sabe se ele é embutido ou se ele é... Porque é por causa Pelo apoio, pela frequência, né? pelo apoio técnico, né? Exatamente. Você vai pegar o apoio técnico e vai analisar. Se o apoio técnico informar, você vai ver lá, positivo 5 volts, negativo, e o outro é o sinal, ele é RAW. Aí se está faltando positivo, defeito na fiação. Se você pegar lá o apoio técnico, olhar, negativo é da malha, 2 fios, não tem alimentação, ele é indutivo. É sinal que não vai ter positivo mesmo. Aí você vai preparar um multímetro para verificar se vem tensão alternada. Simples assim, beleza? Simples assim. Você precisa sempre de um apoio técnico. Se não tiver apoio técnico, por isso, senhores, que muita coisa do que eu explico, as dúvidas só aparecem na hora. Porque na hora que você está lá, você vai lá, você vê 3 fios. Um exemplo como esse. Vê 3 fios, você olha lá, pum, pum, ó, negativo, positivo. Ué, cadê o positivo? Não tem positivo. Ah, mas que sensor é esse? É para ter ou não é? Aí você fica perdido. Beleza? Então, apoio técnico. O apoio técnico vai te definir qual que é esse sensor. Beleza, senhores? Tranquilo? Senhores, falamos sobre 4 tipos de sensores. Efeito luminoso, é bem raro esse. Ele geralmente só tem no VSS. Tá? Bem raro. Qual carro que tem esse? Qual montador que usa? Nem lembro o carro que tem. Acho que o Ômega, se eu não me engano, australiano tem. Esquece aí, Jorge. Esquece aí. Os carrinhos. Esquece. Antigo, né? Antigo alguns e uns mais ligeiros, aí os esportivos. O esportivo. Precisa de uma resposta mais rápida. Bem rápido. Os esportivos são todos eles são luminosos. Ah, é? O teste é o mesmo. Senhores, RAW, indutivo, efeito luminoso, tá? E o quarto, magneto resistivo. Beleza? O que muda para o magneto resistivo? O que é o magneto resistivo? Ele é um sensor de rotação. O Ford K, por exemplo, utiliza ele. Ford K 3 cilindros, aquele ali, ó. Sensor de rotação, ele é um magneto resistivo. Isso aí é outro sensor, mestre? Outro tipo de O sensor. Mas nós já concluiu o VSS também, né? Já. VSS, Então foi mais, ABS. então. Tem que orar de se mexer. Hã? O indutivo, Você tem que exorcizar de se mexer. o RAW, o magneto resistivo e o VSS. Efeito luminoso. Só que o VSS é assim. Qualquer um deles pode ser RAW, indutivo ou magneto resistivo. Qualquer um deles. O efeito luminoso só no VSS. E alguns modelos. A grande maioria é RAW. Mas como eu disse, não importa. Não importa. Todos eles vão sair numa frequência. Então assim, ó, sensor de rotação, ele pode ser RAW ou indutivo. Sensor de fase, pode ser RAW ou